Olá, pessoal, tudo bem? Aline aqui do Instituto Proa. Estou aqui mais uma vez para o nosso podcast Bate-Papo com o CEO e hoje eu estou com uma CEO super especial, que eu já vou apresentar ela aqui para vocês. Mas só para a gente relembrar um pouquinho, né? Por que a gente faz esse podcast? Como vocês já sabem, eu repito isso em todos os podcasts. O Instituto Proa é um instituto que ajuda jovens da escola pública a conseguirem o primeiro emprego. O nosso objetivo é que nos próximos anos a gente consiga empregar 300 mil jovens e que eles se tornem protagonistas das suas histórias de sucesso. E esse podcast tem como objetivo trazer CEOs e trazer suas histórias inspiradoras para inspirar todos vocês a mudarem de vida e a pensarem grande, tá bom? Então, eu tenho um prazer enorme, né, de chamar a Cristina Betts, que é a nossa super convidada. Cristina, obrigada. Imagina, Aline, super obrigada pelo convite. Adorei. Cristina, eu vou começar. Eu sempre falo que essa primeira parte do podcast é a parte mais profissional, que é uma mini bio. Aí depois a gente entra na parte legal mesmo do podcast. Não tem problema. Só para todo mundo te conhecer. Então, a Cristina Betts, ela é CEO da empresa Iguatemi S.A. desde janeiro de 2022. Ela iniciou sua trajetória na empresa em 2008 como chefe financeira e também faz parte do conselho de administração da B3 e de outros conselhos. Formada em administração pela FGV e com MBA pela INSEAD, atuou em diversas empresas como Credit Suisse, Bain Company, TAM e agora também no Iguatemi. Cristina, obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. E eu gosto de começar, essa é sempre a minha primeira pergunta, que você contasse um pouco pra gente quem que é a Cristina para além do Iguatemi. Conta um pouco pra gente sobre você, enfim, família, o que você gosta de fazer. Bem, eu tenho um marido que conheci na faculdade, 3 filhas maravilhosas. 3 mulheres? 3 mulheres, então a nossa casa é absolutamente dominada pelas mulheres. Meu marido, coitado, é um santo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que super bem. Uma acabou de se formar, uma que está indo na faculdade, uma que ainda tem 13 anos, tentando um chão pela frente. E, sim, tenho bastante coisa aqui de atividades, tá? Fora a minha parte de trabalho, né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente, quais são suas paixões? Além do trabalho. Paixões, assim, eu diria assim que eu sou uma pessoa... Gosta de fazer? Então, eu gosto, assim, engraçado, né? Meio como a minha carreira também, que foi bastante diversa, eu também tenho hobbies e atividades, assim, bastante ecléticas, assim, né? Eu gosto muito de ler, mas eu leio coisas muito variadas, desde as coisas que a gente lê, assim, até para estar atualizado, como jornal, que tal. Gosto muito fiz escola inglesa, então tenho sempre o hábito de ler poesias e livros, assim, né, assim, talvez um pouco de autores ingleses, né, assim, talvez de época. Adoro ler mangá. É uma coisa muito estranha, incrível. né? Todo mundo olha pra mim assim, sério? Eu falei, é verdade, eu adoro. Comecei lendo histórias em quadrinhos e fui migrando, assim, pra... Então, assim, aí migrei também para ver filmes japoneses, coreanos, que tal. Então, tem uma Isso paixão, não tem assim. família, nada nessa Zero, referência. mas acabei gostando disso. Minha mãe é professora de História da Arte, então a gente é super em casa, assim, tipo, conectado nessa parte, assim, de museu, de galerias, de artes plásticas. Então, assim, adoro cozinhar. Então, gostaria de ter mais tempo, honestamente, que isso exige um certo planejamento, mas adoro ler receita, que eu acho até uma coisa bastante Adoro ler receita. sério. Assim, eu acho até assim terapêutico ler receita, porque você aprende, assim, vai aprimorando, suas técnicas. Então, assim, tenho bastante coisas diferentes. Muito legal. Cris, eu soube que você tinha um sonho quando você começou a sua carreira, que era ser dentista. É verdade. Mas aí você foi pra administração, que diferente. não tem nada a ver. Você vê que realmente já comecei cedo a mudar de ideia, né? Conta pra gente um pouco. Porque é muito diferente, né? Porque podia ser dentista pra médico, pra Pois fonoaudiólogo, mas... Não, você sabe, assim, o que aconteceu foi assim, né? É muito cedo. No Brasil, a gente escolhe muito cedo, né? Essa que é a verdade, né? Uhum. E eu acabei a escola com 16 anos. Então, na realidade, assim, e eu era muito boa de matemática, era muito boa de ciências, não sei o que e tal, e queria usar isso. Achei que medicina não era pra mim, e falei assim, bem, tá bom. Então, parece que Fica no meio do caminho. Parece ser legal. E cheguei, na realidade, na época eu morava em Los Angeles, e cheguei a entrar na faculdade nos Estados Unidos, de odonto. Só que eu era muito nova, meu pai foi transferido de volta ao Brasil, falei assim, não, vamos voltar todo mundo, depois a gente vê. E aí, vim pra cá, assim, tipo, cheguei em novembro, nunca tinha pensado em vestibular, não sei o que e tal. Tinha feito toda a minha escola em inglês, então realmente foi um problema fazer vestibular em português.
Passei a primeira fase, não passei a segunda fase. Aí tava no Rio de Janeiro, meus tios moravam no Rio. Vira o meu tio pra mim e falou assim: nossa, eu jamais seria dentista. O meu dentista tá na mesma sala há 20 anos. E eu pensei no meu dentista, que é ótimo, na Ele tá na época. mesma Ele sala. estava exatamente na mesma sala há 20 anos. E eu pensei, putz, isso não é pra mim. E aí, Legal. eu pensei bem, se isso não é pra mim, o que que vai ser? Eu preciso escolher alguma outra Escolher coisa? uma outra coisa. E aí eu fui fazer administração, porque a administração era o Eu que fiz me administração também, dava acho o ótimo. maior leque de opções, sabe? Uhum. E eu acho que isso foi uma coisa também, assim, tipo, na minha carreira também eu mudei muito de área, né? Eu vi aqui no seu... Você trabalhou em empresas muito E diferentes. eu acho que na realidade, isso assim, eu sempre tive essa facilidade de pensar, talvez, o que que era emocionante na troca, sabe? E não ficar presa na decisão que estava para trás. Uhum. E eu, assim, nunca me arrependi de ter feito administração, sabe? E nunca, assim, penso às vezes, o que seria a minha vida se eu tivesse feito odonto, né? Certamente não estaria aqui Ô, Cris, e conversando com eu acho, você. acho que conta um pouquinho pra gente, porque a nossa audiência, claro, que pode ser qualquer pessoa, mas majoritariamente são jovens. Então é Sim, exatamente isso. nesse ponto, né? Terceiro ano do ensino médio, aí alguém fala pra eles: agora você precisa decidir a carreira pra sua vida. A gente vai viver 100 anos, que difícil essa decisão. Muito Você tem difícil. alguma dica, alguma coisa? Porque nem todo mundo tem um tio que dá Não, essa luz, né? luz, né? Mas você sabe, assim, tipo, eu acho, primeira coisa que eu não acho que tem experiência que seja ruim pra você. O que você faz vai te agregar de alguma forma. Você vai usar aquilo de alguma maneira. Se você for realmente intenso e dedicado no que você está fazendo, você vai aprender alguma coisa. E aquilo vai te servir para alguma outra coisa lá na frente, algum paralelo, alguma coisa assim. Então, não tem experiência que eu acho que não seja válida, sabe? É, a outra coisa, eu tenho a minha primeira filha, quando ela foi fazer, ela estava começando nessa trilha de tentar escolher o que que ela ia fazer de faculdade. Ela fez um teste vocacional e o pessoal, era um pessoal de fora, tá? E falou assim, eles começaram a falar com os pais assim, olha, essa geração é muito diferente da de vocês e dos seus pais. Teoricamente, vão ter mais de 8 diferentes profissões na sua vida ativa. Uhum. Falei, cara, 8? Você nem se cabe, entendeu? Você tem assim, gente, vai mudar. Por quê? Porque acho que a velocidade das coisas muda muito. Então, não teria medo de mudar, sabe? Uhum. Mas também não teria medo de dedicar, depois pensar. Eu acho que só ter certeza que tenha amplitude de visão para poder fazer as escolhas que estão na sua frente, né? Conseguir olhar um pouquinho no longo prazo, né? Total. Eu acho que isso é super importante também. E eu queria aproveitar e trazer essa referência que você trouxe, né? Você trabalhou em diversas empresas, em diversos segmentos. Sim. Isso não é tão comum, né? O mais natural é, né, financeiro, vai crescendo no financeiro e conta um pouco pra gente. Depois da história do dentista, eu já estou imaginando a resposta. Mas conta um pouco, né? Auditoria você também trabalhou, eu acabei esquecendo de comentar, planejamento estratégico, banco, enfim. Conta um pouco pra gente. Sim, E o porquê que você foi fazendo essas mudanças? você sabe, então, assim, quando eu estava na faculdade, eu comecei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, aí depois decidi trancar uma, fiquei só com a GV. E aí, pra não, porque na época a gente fazia ou de manhã ou à tarde, na GV nunca teve essa opção à noite. Assim, não dá para ficar aqui de manhã fazendo nada. Então, na realidade, meu primeiro emprego, para valer, foi dar aula de inglês na Berlitz, tá? Então, eu dava aula de inglês logo no começo da faculdade, preenchia o tempo, me dava uma atividade super divertido, porque eu dava aula para executivo. Ai, que Então, legal. Você já era uma aprendia aula... também um pouquinho? Você já vai trocando umas ideias, não sei o que tal. Quando eu fui fazer um curso da Price, que foi dado na faculdade à noite. E aí, no final desses 6 meses, eles ofereceram, bem, então, vem trabalhar com a gente. Falei, bem, em vez de dar aula de inglês e fazer auditoria, ok, vou trocar, já estou aqui. Estava no 4º semestre ainda da faculdade. Eu trabalhava, estava no meio da faculdade, trabalhava meio período, trabalhava integral durante as férias. Então, era uma oportunidade, assim, de ter E já era emprego, não era nem estágio. Legal. Então, foi super legal, porque já tinha responsabilidade, não sei o que tal. E eu acho que para mim foi bom. Eu brinco que eu aprendi contabilidade na marra, porque... Tem que... Né? Assim, a minha pior nota na faculdade foi E porque contabilidade. a disciplina de contabilidade na faculdade de administração, ela tem algumas... Então, ninguém nunca gosta muito, você né? Não entende, né? Você No começo é meio difícil. Estranho. Mas, enfim, e aí eu acho que eu comecei pela Price, foi ótimo lugar para aprender. Logo que me formei, fui trabalhar em Nova York com eles, não sei o que tal. Então, foi bacana também, porque eu tive uma experiência fora e tal. Mas quando eu voltei, eu já estava pensando assim, bem, ok, preciso fazer uma outra coisa. E na época eu fazia muita auditoria de banco. E eu auditava o garantia.
né? Inclusive, um dos patronos aqui do Proa, né, foi quem me convidou para trocar de lado. E aí foi uma decisão fácil, porque eu já gostava de banco, já gostava do trabalho que eu fazia lá, no que tal, eu mudei de lado. Foi uma experiência incrível, tudo. Mas aí passou um tempo, eu acho que o banco foi mudando, eventualmente foi vendido, e mudou um pouco de perfil, e eu falei assim, cara, tá na hora de pensar uma outra coisa, fui fazer meu MBA. Quando eu voltei do MBA, eu pensei, bem, a verdade é que o Banco Garantia, como eu conheci, não existe mais. E para mim era o ápice do mercado financeiro. Eu falei, bem, então, Era o sonho de todo mundo falei, trabalhar bem, lá. não quer, não, assim, nunca vai ser nada igual aquilo, vou fazer uma outra coisa. Mas também não tinha certeza o que eu queria fazer. Então, fui fazer também, tipo administração, que ninguém sabe, consultoria. Consultoria foi ótimo, porque até então eu tinha dado, assim, todo o meu trabalho tinha sido mais voltado a números. Não que consultoria não seja, mas ele te dá uma amplitude maior sobre Porque estratégia, você sobre pode outras olhar também todos os questões. segmentos, todos os Exato. setores. Inclusive, comecei fazendo plano comercial para telecom, né? Foi meu primeiro projeto. Então, foi muito bacana na minha carreira, porque me abriu um leque também de olhar para empresas, olhar outras questões das empresas. E também foi nisso... E olhar de fora, né? Olhar de É, dentro, mas de fora, né? exato, mas com muita variedade, né? Então, eu fui desde telecom até empresa de seguros, fiz alumínio, fiz muita coisa. E o último trabalho que eu fiz de projeto foi em companhia aérea. Que foi quando, depois de 1 ano e meio, quase, de estar lá no time, não sei o que tal, fazendo o turnaround da TAM na época, o pessoal me convidou para pular de lado. Assim, cara, faz sentido, porque consultoria é muito legal, mas para mim faltava alguma coisa mais assim, tipo hands-on. E foi ótimo também, porque aí eu mudei completamente de novo, entendeu? Aí fui fazer planejamento estratégico, conduzi o re-IPO junto com o Líbano, que era o CFO. Sim, foi uma experiência incrível estar na TAM. E eu acho que a gente fez todo o plano turnaround, né? Terminou esse E processo. aí fiquei lá mais 4 anos, quando veio a proposta da Iguatemi. Tinha acabado de fazer o IPO, tinha feito em 2007, a gente estava mais ou menos, estava no final de 2007. E eu me lembro que eu falava assim, cara, shopping center, parece muito fácil isso aqui, né? Porque airline é o seguinte, né? Eu brinco, você mata uns 5 leões por dia. E eu falava pro Pedro e pro Carlos, gerenciário, vocês têm certeza que vocês querem que eu esteja aqui? Porque, meu, assim, Olha, não, Cris, vai ter bastante coisa para fazer. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou. E mas aí eu sempre mudei. você queria coisas pra fazer, né? Eu acho que assim, o grande motivador sempre das mudanças era porque eu achava que minha curva de aprendizado estava não tão rápida. Uhum. E eu acho que isso foi sempre a mola propulsora para escolher uma outra coisa. E eu acho que essa outra, assim, o fato de eu ter escolhido coisas diversas só me acrescentou. Por isso que eu falo assim, não tenha medo de mudar, porque às vezes você não entende como aquela coisa no passado vai te ajudar. Sabe, assim, tipo, eu vi um speech, já não me lembro mais quando foi, não sei o que tal, do Steve Jobs, que fez em alguma faculdade, que ele falou que uma das classes que ele fez logo no começo da faculdade foi de caligrafia. E que isso ajudou que ninguém queria fazer, ninguém queria fazer e não sei o que tal, né? E aí isso foi que, quando ele fez o PowerPoint, aquelas caligrafias maravilhosas. Cara, você nunca sabe aonde a coisa vai te ajudar, você entendeu? Mas é sempre ponto de referência. E eu tô pensando aqui, você falou, né, que os professores que fizeram o teste na sua filha eram 8 carreiras. Eu já contei a sua aqui, são 5 já. Já tô quase já lá. tô quase lá. Exato. Cris, conta um pouquinho pra gente. A gente fala no Proa muito sobre valores. A gente trabalha muito competências emocionais, além das competências técnicas, a parte cultural, mas eu acho que o grande valor do Proa, acho que a nossa grande contribuição, são os valores. O que a gente fala, o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre quais são os seus valores e que você nunca abriu mão na sua carreira. Bem, acho que assim, primeira coisa é você trabalhar num lugar que você acredita que eles estão fazendo certo e com o propósito certo. Não dá para imaginar trabalhar num lugar que você não compartilha dos valores e da estratégia. Sim, para mim é quase inconcebível fazer isso, porque a gente trabalha muito, né? Sim, são 8, 12, 15 horas por dia, às vezes, assim, assim, não É o dá seu para... melhor, né? Você tá dando o seu tempo de uma maneira que, assim, tipo, tem que ser, assim, easy, sabe? Assim, não pode ser aquela tortura, no trabalho. Você tem que ter agradável. Então, tem que ser uma coisa que faz sentido
com seus próprios valores, né? Eu acho que também eu fui percebendo, obviamente, que existe também a coisa de equilíbrio, né? Não é por acaso que eu fui trilhando carreira e que, assim, tipo, todo mundo assim, meu, 3 filhas, marido, carreira, não sei o que tal, como Pois eu quero perguntar como é que você Não, deu conta de assim, tudo isso. mas essa coisa do equilíbrio, eu acho que, assim, você vai ganhando esse espaço, né? E isso tem a ver com os valores das companhias onde você trabalha, como você aborda isso, o que você dá em troca, porque não é assim, tipo, eu recebo tudo e eu não dou nada. Então, assim, existe um compartilhamento aqui de responsabilidades. Eu quero fazer a minha responsabilidade perante minha família, mas eu também tenho que entregar as coisas que eu estou na companhia. Essa dinâmica é uma dinâmica importante, né? Eu acho, assim, por fim, tem uma coisa, assim, de valor, assim, também, que eu acho que olhar para o lado e ver que você está trabalhando com pessoas que têm valores iguais, né? Assim, a companhia pode ter um propósito, mas se a companhia tem um propósito e todo mundo que está à sua volta não tem o mesmo propósito, não tem os mesmos valores, é muito difícil também É trabalhar. difícil. E de Assim, mudar, né? assim, então, acho que você pode até fazer o esforço de ir mudando cultura e tudo mais. Muitas vezes o trabalho é esse, mas eu acho que você tem que partir de algum lugar que tem um ponto comum. Ô, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu já antecipei a questão. Você tem 3 filhas. Hum. Acho que a nossa audiência, hoje, né, se o Proa fosse uma persona, seria 70% dos nossos alunos são mulheres, pretos e pardos. Então, é uma mulher. O Proa é uma jovem, uma menina. Aham. E eu acho que a maternidade é uma dúvida, mercado de Meio trabalho, cedo no né? Proa, né? Imagino. Ainda não é o momento, pessoal, Não, né? Mas acho exato. que é uma reflexão para mulheres, né? Como é que Sim. você tomou essa decisão? Como é que você conciliou isso? Porque a gente sabe que o lugar de CEO é um lugar duro e que exige responsabilidades, Mas né? eu acho que E das filhas também, né? mas você sabe, assim, eu acho que hoje em dia é muito mais tranquilo, eu diria, tá? Até porque elas já cresceram, já estão, né? Uma já está formada, a outra está em faculdade, já é uma coisa mais tranquila. Eu acho que é muito mais difícil no começo. Então, realmente, essa virada de maternidade dá um medinho, sim, sabe? Mas eu tive bem, eu vim de um lugar, obviamente, de privilégio, tá? Porque eu tenho uma rede de apoio incrível, né? Eu tenho a possibilidade de ter ajuda em casa, eu tenho a minha mãe que me ajuda, sempre me ajudou. Eu tenho um marido incrível que sempre compartilhou as responsabilidades da casa, entendeu? Então, assim, sempre foi uma maneira muito tranquila de dividir. Mas eu te confesso, assim, que a minha primeira filha eu tive na Bain, a segunda eu tive na TAM e a terceira eu tive no Iguatemi. Então eu brinco que eu não posso mudar de emprego porque eu não vou ter filho mais. Não, mas assim, brincadeiras à parte, quando eu tive na Bain, olha, que é o lugar mais flexível que eu trabalhei, tá? Porque sempre trabalho por projeto, É né? verdade. Me lembro quando eu fui voltar pro trabalho, nossa, eu tava estressada, assim, tipo, de um grau, porque eu falava assim, o que eu vou fazer? Porque, bem, não tinha nenhuma experiência com o bebê. Uhum. Entendeu? Aí tinha ficado 4 meses em casa, assim, só cuidando da Júlia, que tinha, né, recém-nascida. E não sabia como é que ia ser depois, assim, a coisa. E eu digo assim, tendo essa rede de apoio, a coisa anda, sabe? Então, a outra coisa também, ao longo do tempo, que eu fui percebendo, que, assim, é engraçado, né? Porque não é o tempo que você passa, mas é a qualidade do tempo que você passa com a sua família, né? Muita gente tá junto o tempo todo e a qualidade é péssima, né? Não tem conversa, não troca ideia, não tem, né? Não tem afeto. Então, assim, eu acho que a qualidade sempre foi muito importante. E jogo aberto sempre com elas. Então, eu sempre falei assim, tem a boa notícia e a má notícia aqui em casa. A boa notícia que sua mãe trabalha, a má notícia que sua mãe trabalha. Porque, sim, porque eu acho é um exemplo para elas. Total. A inspiração é outra. Né? Mas assim, mas também eu nunca pude estar tão presente quanto outras mães que talvez não tivessem a mesma carga horária que eu tenho. Então, é um trade-off, né? E elas, sabe assim, Aline, no final elas cresceram muito independentes, Tenho certeza. sabe? Porque elas, assim, eu nunca fui a mãe que tomou lição, não sei o que tal, até porque eu não estava em casa. Elas fizeram sozinhas. E dá certo, viu? Tenho certeza que sim. Funciona. Tenho certeza que sim. Cris, conta um pouquinho pra gente. Vou entrar agora um pouco mais no trabalho de liderança, né? Como que você trabalha a perspectiva de liderança dentro do Iguatemi, com seus times? Porque a gente sabe, né? No fim do dia precisa entregar resultado. Sim. Isso é inquestionável. Sem isso não tem nada.
Eu assisti uma série no Netflix que era uma série de corrida, que eu adoro, e o corredor falou, aí o entrevistador falou assim: ah, você gosta de ganhar medalha? Ele falou o seguinte: eu gosto muito, porque se eu não ganhar medalha, vocês não prestam atenção em mim. Então agora que eu já ganhei medalha, já ganhei os 100 metros, os 200 metros, eu posso dar minha opinião pra várias coisas. Aham. Mas eu preciso ganhar as É medalhas. verdade. E se eu preciso entregar resultado, senão, né? Depois você pode falar coisas. Como que você equilibra isso de gerar resultados versus formar pessoas e tudo mais que precisa ser feito? Tudo mais que precisa ser É feito. que, né, eu não acho que é verso, sabia? Eu acho que a coisa é conjunta. É junto. Porque eu sou daquelas que aprende fazendo, né? Tem gente que senta numa sala, lê 20 livros e sai sabendo. Eu sou assim, não é que eu não gosto de ler, eu gosto, mas assim, eu prefiro fazer e aprender fazendo. E eu acho que é uma coisa bem de adulto, de aprender fazendo. E os times se formam quando a gente faz junto, né? Eu acho muito ruim quando tem pessoas que querem trabalhar, assim, tem gente que trabalha sempre sozinho. Eu brinco que são os especialistas. Eles têm que se fechar lá, não sei o que tal, tem uma brilhante ideia, e aí ele compartilha a ideia, alguém vai lá e executa. Mas a maioria das pessoas, elas gostam dessa interação de time. Então, eu acho que, assim, entregar resultado e formar liderança tem a ver, voltando um pouco para trás, com o negócio do propósito. Se todo mundo está mirando no mesmo lugar, é mais fácil. E se todo mundo sabe quais são as variáveis, também é mais fácil. Então, eu acho que, assim, compartilhar a informação, todo mundo sabe o que tem que fazer e cada um cuidar do seu pedaço e ter confiança mútua, porque esse trabalho conjunto, ele também gera essa confiança mútua entre os times. É mais fácil fazer a entrega do resultado, sabe? E, de novo, quando a gente monta qual é a entrega, é importante que todo mundo concorde que aquilo é uma coisa factível. Não é para ser fácil, Uhum, porque eu acho que também ninguém quer meta fácil, porque isso não estimula ninguém. uhum. Mas eu acho que a gente tem que construir o resultado que a gente está a fim de entregar juntos e correr atrás de. Assim, porque, meu, nunca acontece do jeito que você imagina. Nunca. Entendeu? Assim, sempre tem algum percalço, sempre tem algum problema, uma crise, não sei o que e tal. É a história dos cenários, né? O cenário real nunca é Sim, o que foi. nunca é. E você tem que buscar o que vai te compensar aquele negócio. Isso você não vai buscar sozinha do Olimpo, lá sentada na cadeira de CEO sozinha. As pessoas que estão embaixo do time são as pessoas que estão lá na linha de frente, que vão ter as ideias. Então, assim, se você não tiver essa conversa mútua, nunca essa coisa vai acontecer. Entendeu? Então, eu acho que na realidade, na sua pergunta, no final, eu acho que Tudo tudo junto. é junto. Não tem Cris, separação. e nessa perspectiva, o que você acredita que é o seu maior legado até agora? Cara, eu E se o diria. legado futuro for diferente, também quero Não, saber. assim, eu acho, assim, por onde eu passei, eu deixei bons times, tá? Tanto que as pessoas com quem eu trabalho, assim, desde a época de Price, até de Berlitz até, eu tenho relacionamento com pessoas com quem eu trabalhei desde lá de trás, tá? Porque quando eu brinco, né, que time que sofre junto, permanece junto. E eu acho que esses laços, eles também, assim, são histórias, né? Eu brinco que são histórias de guerras em que a gente vai acumulando, mas que vai dando resiliência às pessoas a trabalhar. Então, eu acho muito bacana quando você vira e tem um cara que ou foi seu chefe, ou foi seu funcionário, não sei o que tal, então em posições super bacanas, porque é meio que a gente, de alguma forma, em algum lugar do passado, construiu essa história juntos, sabe? E esse legado desse, vamos dizer, time expandido é muito legal, assim. Muito bom. E eu queria, nessa perspectiva de pessoas que você já trabalhou, eu queria te perguntar se você já teve algum conselho, que é um conselho que você lembra até hoje, você fala, Aline, esse conselho mudou várias coisas. É difícil, assim, é Imagino que difícil são muitos, falar. mas se você tiver um que você fala, opa, tomei uma decisão importante a partir disso. Eu posso falar 2? Tá. Então, assim, logo no começo da Price, eu tive um chefe que até também continuo o relacionamento com ele até hoje. Ele era muito louco, mas ele era muito bom. E ele falou um dia pra mim, imagina, eu devia ter 20 anos, ridículo, né? Super novinha. Ele disse assim, Cris, é o seguinte, ó. Quando as pessoas vão te oferecer alguma coisa para fazer de trabalho, primeiro você diz sim, aceito. E depois você pensa como é que você vai fazer. Porque talvez você não tenha aptidão ou conhecimento para fazer aquilo, mas é responsável adicional e você vai aprender a assumir essa responsabilidade. Então você primeiro pega a responsabilidade, depois você vê como é que você vai fazer. Muito bom. Eu falei assim, cara, isso parece uma coisa de louco, né? Tipo, Sei lá o que vão me perguntar, né, o que vão me pedir para fazer. E eu me lembro assim, tipo, porque logo que eu comecei a trabalhar na Price, veio o plano
cruzado, assim, que teve todo o arresto, não sei o que. Gente, eu me lembro que eu sentava lá para auditar, falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sério, mas assim, então é importante, eu acho, assim, foi importante para mim essa coisa de buscar sempre fazer mais alguma coisa. A segunda foi no Garantia também, então, que eu tive, não foi exatamente um conselho, mas foi assim, tipo, um wake-up call, assim, sabe? Porque eu já estava reclamando que não tinha gente para fazer, não sei o que e tal. Esse meu chefe virou para mim assim: Meu, eu não te contratei para ficar reclamando. Eu te contratei para resolver o problema. Porque o problema já existe, né? Eu falei assim: Meu, fiquei puta, né? Eu falei assim: Meu, olha isso. Eu fiquei super brava, não sei o que e tal. Assim, vou mostrar para ele. Aí fui lá, resolvi o problema, resolvi, não sei o que e tal. Quando eu falei para ele assim: Tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir. Assim, nossa, Fez de propósito. mas assim, mas sabe que foi muito importante para mim, porque eu falei assim, cara, não adianta ficar reclamando. Se eu posso, de repente, ter a solução. E isso foi super cedo também na minha carreira. Então, eu acho que ao longo do tempo, você fala assim, cara, qual é o problema que eu tenho que resolver aqui? Porque senão fica todo mundo reclamando o tempo todo. É porque a gente entra numa empresa para resolver problemas. Exato. É isso que a gente faz todos os Então, dias. não, e assim, tipo, foi quase um. Acorda aí. Oi, bom Né? dia! Exato. Então, mas me serviu muito. Mas te motivou a... Muito. E eu acho que sempre eu lembro disso quando, assim, quando dá aquela vontade. Pô, assim, não, calma. Qual é o problema? Vamos resolver isso aqui. Sabe? Então. E até hoje, teve outro dia, eu estava reclamando assim, para. Vamos resolver o problema? Não falei exatamente igual, porque eu acho que mas, Outros tempos, mas né? eu acho que a ideia é a mesma. É isso mesmo. E, Cris, você me parece ser muito calma. Não sei se é uma impressão ou... como que você mantém a calma nesse momento, e principalmente nos times, né? Porque tem muitos desafios, as coisas não acontecem como a gente gostaria. Vivemos uma pandemia há 4 anos, né? Que impactou muito o negócio de shopping centers. É uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse viver. Como é que você, né? Como é que você mantém a calma nesses momentos? E como é que você lida com isso? Depois eu quero fazer também uma pergunta sobre a pandemia, porque eu acho que é um parêntese importantíssimo. Você sabe, assim, tipo, esse negócio de focar no problema, eu acho que é o principal para manter a calma. Porque muitas vezes, eu brinco assim, que você deixa o emocional te levar, cara, assim, tipo, além de você não resolver o problema, fica todo mundo estressado, né? Então, assim, é muito mais fácil quando tem uma crise. Ok, a crise é por quê? O que está acontecendo? O que a gente tem que resolver? O que é imediato? O que pode ser depois? Então, assim, eu brinco que é um Excel mental, assim, sabe? De como você organiza a solução do problema. Isso ajuda a acalmar todo mundo e também organizar. Porque na hora da crise, muito importante, todo mundo sabe o que tem que fazer. Porque senão fica todo mundo batendo cabeça. Né? A gente tem uma coisa no Iguatemi que é muito bacana, que a gente fala que a gente tem que ter plano A, B, C e D. Porque quando as coisas dão erradas, né, a gente tem que saber exatamente o que vai fazer. E a gente treina simulado de tudo quanto é coisa. Das coisas mais inimagináveis que você possa imaginar. Porque exatamente quando acontece, você não pode parar e ficar, peraí, entendeu? Não, até porque não dá tempo. Então, né? eu acho que exatamente essa coisa de você, esse raciocínio lógico de como você vai tratar, quem faz o quê, assim, e dar função para todo mundo. Porque aí Não deixar ninguém desocupado. exato, porque assim, aí todo mundo resolve, você entendeu? Cada um faz o seu pedaço. Eu acho que, e muitas vezes a gente vê, cada vez que acontece uma crise, que tem um pedaço que ficou descoberto. Volta no plano A, B, C, D lá Falta um pedacinho. e complementa, entendeu? Eu tive na TAM quando teve um acidente. Sim. Acho que foi A a gente já maior tinha. crise da TAM, né? Então, assim, a gente já tinha um plano. Mas eu te digo que, assim, tipo, hoje eu tenho certeza que eles têm um plano muito melhor. Porque tinham muitos gaps, entendeu? E a gente foi percebendo ao longo do tempo. Mas, de novo, acho que é muito importante ter isso, ter esse plano, ter essa organização mental da coisa, dar função para as pessoas e ser claro na comunicação com todo mundo quando tem crise. Não dá para deixar as pessoas adivinhando, entendeu? Precisa responder, né? Não pode... Exato. Quando, assim, né, nesse negócio da crise da TAM, quando teve o acidente, a gente pensou muito para fora, pensou pouco para dentro. Você me lembra, assim, eu cuidava da área financeira e a gente estava fechando o trimestre, imagina, uma loucura. E eu sempre fazia uma rodada com com os meus funcionários da minha área sobre o resultado, a divulgação, não sei o que tal, e abria para perguntas e respostas. Eram 300, 400 pessoas. No final, o pessoal virou assim, mas Cris, espera aí, a gente vai ter emprego? A gente vai quebrar? A gente não sei o quê? Pô, a gente esqueceu de falar com os funcionários, entendeu?
Não, aí eu subi direto pro Líbano, pro Bolonha, assim, cara, we have to, a gente tem que falar com as pessoas. A gente montou, veio a filha do Rolim, a Maria Cláudia, conversar com o pessoal. Assim, essa parte da comunicação também na crise é fundamental. E falar a verdade, claro, rápido, sem... Por mais dura que seja. É, Ô, Cris, e vocês tinham pensado sobre... Vocês tinham um plano pra pandemia? não, porque nunca a gente imaginou fechar desse jeito. Porque Eu esse falo realmente assim, não é um nunca... cenário, né, gente? É, mas já virou, O avião tá? cair é uma Não, possibilidade, já, né? não, assim, já virou cenário agora. Se fechar o shopping, o que que a gente faz? Entendeu? Dependendo da situação. Mas eu acho Mas, que vocês foram assim, super rápidos em encontrar caminhos. eu acho que assim, de novo, eu acho que esse modelo mental já existia na companhia, né? Então, eu acho que foi muito rápido, uma implementação também de como a gente ia ter a dinâmica nossa de trabalho. E uma outra coisa que foi muito boa durante a pandemia é que, a gente tinha porta-voz para cada um dos stakeholders, que foi muito legal. Nessa coisa da comunicação, muito importante. Cada um falava com um tipo de, vamos dizer assim, stakeholder. Porque de um lado você deve ter um investidor e falar, opa... Isso, você tem No outro você cliente, tem o investidor, cliente, lojista, os lojistas. né? Assim, você tem muita gente diferente, né? Colaborador, né? Então, cada um tinha seu público-alvo, vamos dizer assim. A gente combinava o discurso, o que ia falar, o que não ia falar. E depois, as decisões que a gente tinha que tomar, a gente tomava em conjunto. Então, de fato, a gente ficava horas, assim, para decidir. Política comercial, abre, não abre, política de operações, o que que faz, vai abrir 4 horas, vai abrir 2 horas, como é que faz, quais são os equipamentos que precisa comprar, não sei o que e tal. Então, assim, teve uma coordenação muito grande, mas eu acho que o mais importante foi a comunicação entre a gente e da gente para fora, né? Então, todo mundo no mesmo barco. E eu acho que é outra coisa assim, pô, combinou, tá combinado. Ninguém faz diferente do que tá combinado. Né? Eu lembro que uma vez, na época da pandemia, eu assisti um podcast, eu acho que era da Nativossa, né? E Sim. ela falou muito bem de vocês na época. Ela falou assim, eles foram muito bacanas desde o começo, muito sérios, isso ajudou muito todas as lojas. Então, acho que nada melhor do que feedback de alguém que tá ali claro. no dia a dia. Eu falei, nossa, ela poderia falar de tantas coisas nesse momento. Se ela falou, é porque deve ter sido muito... Eu lembro que eu, como audiência, fiquei com isso guardado, né? Legal. Como é importante Não sabia. você tá em algum lugar aí Eu vou disponível na buscar internet. agora. Mas eu achei super interessante. Falei, poxa, olha que detalhe, né? Sim, Que cuidado, que faz sentido. Cris, a gente tá... Agora, a gente deixou algumas caixinhas, né, de perguntas no nosso Instagram do Proa. E eu queria aproveitar e fazer um pouquinho dessas perguntas também para você, tá bom? Claro. Então, vamos lá. Tem uma pergunta da Camila, que é o seguinte. Em algum momento, você já se sentiu desmotivada ou incerta sobre o seu futuro profissional? Muitas vezes não sei qual carreira seguir profissionalmente, entre tantas possibilidades. Já, acho que sim. Acho que não existe uma pessoa que não tenha algum momento de dúvida na sua carreira, tá? Assim, e às vezes pode ser mais frequente do que as pessoas possam imaginar. Mas, assim, eu me lembro quando eu voltei de Nova York, pela Price, assim, eu tinha acabado de me formar, tinha ficado esse ano em Nova York, não sabia o que eu queria fazer, não sabia se eu devia ficar, se eu devia voltar, o que eu devia fazer. E assim, tipo, já estava achando que aquela coisa da curva, assim, de aprendizado já não estava tão incrível, né? Mas eu gostava muito. Tanto que quando eu pedi demissão, né, eu tinha certeza, quando eu fui pro Garantia, que eu estava fazendo o passo certo. Mas eu chorei uma semana. E cada pessoa que eu ia pedir demissão, que eu ia contar, assim, eu chorava mais um tanto, sabe? Então, porque é difícil você abrir mão gosta, das né? pessoas e tudo mais. Então, é normal, assim. Eu acho que, para essas dúvidas, sempre bom ter alguém de ponto de referência. Ou alguém que foi seu chefe, alguém que foi mentor, né? Eu troco muito com meu marido, a gente fez faculdade junto, a gente fez MBA junto, sabe? Assim, então, sempre ele é meu... Coitado, ele, além de tudo, escuta um monte... Mas é quem você tem importante segurança e liberdade para falar. trocar ideia e ajudar a colocar as ideias no lugar, sabe? Aproveitar a rede, né? Aproveitar as Isso. pessoas que você gosta. É impossível não ter dúvida, tá? É impossível. Significa que talvez você pode estar até acomodado. É bom sempre se questionar o que é que você realmente está ganhando com isso, né? Cris, a gente tem aqui uma pergunta da Stephanie, que é o seguinte. Quais são as habilidades que você acredita que um jovem deve desenvolver para se destacar no mercado de trabalho atual? Eu acho que algumas coisas, assim. Eu acho que você tem que estar bastante antenado. Acho que as coisas mudam muito rápido,
né? Então, leitura, tá sempre atento nas notícias, as coisas que estão acontecendo, novas, assim, quem tá na área de tecnologia, né? Pensar, são muitas, muitas, Muda toda muitas. hora. Exato. Então, essa adaptabilidade é super importante. Mas eu acho que é válido, é mais válido para os jovens, honestamente, é válido para todo mundo. Acho que tem que trabalhar com muita vontade e muito. Não existe você falar assim, né? Eu vi não sei se vocês viram do Federer agora, Ai, recentemente, maravilhoso. que ele fala assim, parece que é super fácil, não sei o quê, eu fico Do até triste. transpirar, né? Que todo mundo Que falava, ele assim, nem né? transpira. Imagina, é fácil, né? Não, ninguém contou os 500 mil anos que ele Ele falou treinou, não pra sei o pra quê, isso parará. parecer fácil, foi muito Foi difícil. muito difícil. Eu acho que as pessoas, né, assim, assim, eu tenho, né, um colega que sempre falava isso no trabalho. Assim, eu acho que às vezes as pessoas, você chegou lá caiu de paraquedas. Não é verdade. Alguma coisa a pessoa fez para chegar lá, entendeu? E isso certamente implicou em um monte de trabalho, um monte de dedicação, horas, sabe, assim, e não existe um caminho que não vai ter muito tempo, muito de trabalho, minha opinião. Eu super concordo. Acho que até talvez no comecinho da carreira dá pra dar um pulinho sem. Depois não dá mais. Eu acho que ele te leva até um certo nível, assim, mas eu acho que essa dedicação, esse empenho, ela é fundamental. Eu acho que talvez a nova geração, a gente percebe muito dos jovens do Proa, né? As coisas mudam muito Sim, rápido super. mesmo. Você nem entendeu uma coisa, já vem outra, e tem muitas possibilidades. Então você fica até confuso de saber o que fazer e tudo mais, mas eu acho que as coisas básicas, que é trabalhar duro, que é fazer o que precisa ser feito, ser proativo, eu acho que isso não muda. Talvez adicione algumas características, adaptabilidade e outras coisas, mas é sobre isso, assim. Eu acho que também tem uma coisa muito importante, né, especialmente no começo de carreira, que é, assim, se possível, olhar para e parar mais tempo no lugar onde você tem um bom chefe. Porque um bom chefe te ajuda a desenvolver, sabe? Uhum. Faz uma diferença muito grande na carreira das pessoas, assim, ter chefes que te puxem pra frente, pra cima, não sei o que tal, né? E cada um tem seu estilo de puxar, tá? Assim, eu tive diversos A chefes, gente dá uma assim. amassadinha, tem Tem gente. gente que é totalmente diferente, assim, né? Mas assim, mas o importante é um chefe que te desafie intelectualmente a fazer coisas diferentes, entendeu? Te dá espaço pra fazer as coisas, te ensine quando você tá fazendo errado. Então, assim, né? Não pode achar ruim que o cara achou ruim alguma coisa que você fez, porque você tá aprendendo. Isso existe até hoje, entendeu? Isso Uhum, não acaba nunca. Então, assim, uhum. mas no começo é fundamental. É. Eu queria te perguntar agora, não é uma pergunta aqui dos jovens, mas eu fiquei pensando com as suas 3 filhas, né? Qual que é o conselho que você dá para suas 3 filhas? Que você Coitadas. E aí todo mundo vai poder aproveitar a dica também, né? Mas exatamente o que eu tô falando aqui é o que eu falo em casa para elas, tá? Minha filha vai começar o primeiro emprego dela, já Uhum, trabalhou durante as férias dela na uhum. faculdade, isso que tal. A primeira coisa que eu falei assim, meu, você não tá entendendo, você tem que sentar e trabalhar muito agora. Essa é a sua época de começar a trabalhar e aprender. Ter consciência que você sabe menos do que provavelmente todo mundo que tá no escritório, Uhum. entendeu? Você pode ser muito inteligente, mas a verdade é que as pessoas têm Nesse muito mais aspecto você não experiência. sabe. E você tem que angariar essa experiência agora. E não é, sabe, trabalhando 2 horas por dia que você vai angariar essa experiência. Eu acho que você tem que ter, assim, tipo, esse commitment, né? E ela sabe disso. Então, sabe, lá em casa todo mundo sabe disso. A comunicação é clara não só no Iguatemi, Super, pessoal, super na casa claro. também. Exato. Mas eu acho que assim, e não é uma coisa que eu tô falando da boca para fora, porque elas veem eu e meu marido praticando isso todos os dias, entendeu? Uhum. Ô, Cris, acho que eu acabei esquecendo de te perguntar lá no comecinho. Conta um pouco pra gente, né? Acho que quem mora, talvez, nos grandes centros conheça muito bem a marca Iguatemi. Mas conta um pouco pra gente o que que é o Iguatemi. Acho que só pra Ah, todo mundo também a gente ter a essa Igua referência, tá né? bom, A não. Iguatemi, A perdão. Iguatemi é uma empresa que existe desde a década de 70, Uhum, uma das pioneiras no setor de shopping center no Brasil. uhum, Na realidade, tudo começou, do jeito que ela é hoje, a Iguatemi, com a família Gereissati, que hoje é controladora da uhum, nossa empresa, né, comprando o pai, na realidade, que hoje é o nosso presidente do uhum, conselho, comprando o Iguatemi São Paulo, que é o principal shopping do uhum. Brasil hoje, né, e foi o primeiro shopping da América Latina. Nossa, não sabia. Primeiro shopping da América Latina. E então, desde de lá para cá, hoje a gente tem 16 shoppings espalhados, principalmente no sul-sudeste. Uhum, Nosso foco é
clientes de renda média alta. A gente acabou de fazer uma aquisição agora de Eu uma vi, saiu ontem, participação, né? Foi ontem. do No Rio Rio, né? No Rio Sul, Sul. que a gente está super feliz, porque a gente teve Shopping no Rio no passado, mas não exatamente no mesmo posicionamento que a gente queria. Então, o Rio Sul é uma excelente reentrada no mercado do Rio de Janeiro. Né? Então, são 17 agora, eu falei errado desde segunda-feira, 17. Quer dizer, tem que passar pelo CAD ainda, mas assim, Vai teoricamente, passar. né? Mas então a gente. Foi uma empresa que se tornou pública em 2007, Uhum. né? Então a gente está listado na Bolsa desde 2007 e vem crescendo desde então, né? Acho que é uma companhia, quando eu entrei em 2008, pra você ter uma ideia, assim, que já fazem mais de 6 anos, que tinham 8 shoppings, hoje tem 17, como eu falei, né? Uma das marcas mais importantes do O Brasil. EBITDA, né, que é o resultado financeiro da companhia, né? O resultado operacional eram 70 milhões, hoje já é quase 1 bi. Então, assim, teve uma mudança. Cresceu um pouquinho. Teve uma mudança incrível. E eu acho que muito por vir ainda. É uma das marcas mais reconhecidas. É uma coisa esquisita para shopping center ter uma marca reconhecida pelo Super. consumidor final, porque não é muito comum, né? Eu acho que é uma marca que transmite excelência e Credibilidade, qualidade. Qualidade. A gente está sempre pensando né, em como encantar. Né? A nossa missão é surpreender e encantar as pessoas. Então, acho que Vocês fazem muito bem esse acho trabalho. que é o que a gente quer fazer sempre, todos os dias no shopping center. Muito legal. Cris, a gente está agora caminhando mais pro finalzinho do nosso podcast. Podcast bom passa rápido, né? E agora, eu adoro essa parte. Eu gosto muito de esportes, né? Então se chama bate-bola. Tá bom. Funciona assim. Vou te fazer perguntas diretivas e a sua resposta precisa ser Tá diretiva. bom. Vou tentar. Então, é o que vem do coração, é a primeira coisa. Podemos? Vamos Então, bora lá. Um conselho para quem está começando a vida profissional. trabalhar com muita vontade. Pessoal, isso é importante. Vou fazer um recorte disso aqui e colocar para todos os alunos do PROA. Se a sua carreira fosse um filme, qual seria o título? Nossa, essa é bem difícil, assim. Eu pensei, tem um filme muito, muito antigo de balé que chama Turning Point, que é exatamente uma coisa de momento de decisão, chama em português. Que eu acho que é importante de poder escolher, assim, né, as mudanças de carreira. Um livro de cabeceira. Tem um livro muito bacana que eu gosto, assim, que fala um pouco da ética das pessoas no trabalho, que chama A Revolta de Atlas. É um livro bem antigo. Ayn Rand. Vamos colocar aqui também nos nossos... É denso, mas é legal. Uma qualidade indispensável para uma CEO. Escutar bem. Um hábito diário que fortalece sua liderança. Ler. O network de sucesso é? Manter relacionamento com essas pessoas todas da sua vida e da sua carreira. Uma liderança feminina que te inspira. Pensei bastante nessa pergunta, assim, sabe? Que, assim, eu vou te dar um exemplo bem antigo, mas que até pela minha descendência inglesa eu gosto, da Margaret Thatcher. Ai, maravilhoso. Adoro. Qual a sua cidade favorita no mundo? De verdade, assim, eu amo morar em São Paulo, mas para visitar, acho que Paris. Seu mantra de vida é? Equilíbrio. Uma música que te dá energia. Eu vou te dar uma era, que é o rock brasileiro dos anos 80. Como você define sucesso em uma palavra? Felicidade. E a minha pergunta preferida. O que te mantém em pé nos piores dias? Minha família. Incrível. Cris, obrigada. Imagina, Nossa, muito, foi um muito prazer. obrigada a vocês. Eu adoro o trabalho que vocês fazem no PROA. Eu sou uma fã do trabalho. Cris, se você quiser deixar algum recadinho final para nossa audiência... Olha, para vocês que estão assistindo, que estão começando essa jornada, estejam animados. Uma das melhores coisas da vida é trabalhar e trabalhar feliz. Então, de verdade, não tem nada igual. Eu espero que vocês tenham uma carreira de enorme sucesso. Cris, obrigada. Pessoal, mais um podcast. Foi incrível, né? Eu sabia que ia ser. Tava super ansiosa por esse podcast. Gente, só para reforçar, né? Todo esse conteúdo vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais. Então, sigam o PROA. A gente está em todas as redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Tudo que tiver disponível, a gente está lá. E o nosso objetivo é que esse conteúdo seja compartilhado com a maior quantidade possível de pessoas, para que todo mundo tenha acesso a isso, todo mundo conheça o PROA e todo mundo se sinta inspirado. Então, eu espero vocês no nosso próximo podcast Bate-Papo com o CEO. Até lá!
Tchau, tchau.